Seja bem-vindo a mais um episódio do Demarco Podcast. Hoje estou com a Coronel Helena, a primeira mulher do nosso podcast e uma mulher que tem uma história bem de inspiração para as mulheres, uma mulher que foi a primeira mulher negra a chefiar a Casa Militar de São Paulo. Então eu vou pedir que ela se apresente e obrigado por ter vindo hoje. Olá, Heitor. Primeiro quero te agradecer pelo convite. É uma grande alegria para mim estar aqui. E quero te parabenizar por esse projeto. Muito bacana isso que você está fazendo de informar outros jovens a questão das carreiras, né, das diversas carreiras. Muito importante numa época em que é tão angustiante para o jovem a escolha do caminho a seguir, né, após aí o ensino médio. Bem, eu sou coronel da Polícia Militar. Fiz Academia de Polícia Militar do Barro Branco, iniciei minha carreira no ano de 1989, fui uma das primeiras mulheres a cursar o Barro Branco. A academia já existia há 79 anos, mas pela primeira vez na história as mulheres puderam ingressar no oficialato dessa forma, né, através do Barro Branco. Então, me formei em 92, e trabalhei em São Paulo por alguns anos e depois vim para o interior ainda como segundo tenente, e aqui no interior, o meu retorno às origens foi que eu construí a grande parte da minha carreira. Então é isso, cheguei ao posto de coronel em 2015, trabalhei por 31 anos dedicados então à sociedade paulista. O coronel, você gosta que te chamam de coronel, de Helena? Como você gostaria que te chamasse? Olha, para as pessoas também, que se te encontrar na rua, como gostaria que te chamasse? Olha, as pessoas me chamam de Coronel Helena até porque foi por esse nome, né, que eu me tornei conhecida, aqui como comandante da região de Rio Preto, também por ter participado da vida política. Então, é mais fácil me chamar de Coronel do que de Helena. E, Coronel, hoje, como nosso propósito também é apresentar as carreiras, gostaria que a senhora falasse como que é a trajetória, falar a trajetória da senhora também, para se tornar um coronel. E também para a mulher é o mesmo processo do homem, por exemplo, para a mulher se tornar coronel é o mesmo processo do homem, ou existe uma desigualdade assim dentro da profissão? Isso é bem interessante, essa pergunta, Heitor. Assim, vale a pena explanar um pouco sobre os quadros da Polícia Militar. Hoje nós temos 4 formas de ingressar na carreira da Polícia Militar de São Paulo. A primeira delas é no quadro de praças da Polícia Militar, que você inicia como soldado. Então, os requisitos para soldado, para oficial, são muito semelhantes, mas você presta, então, um concurso, inicialmente questões dissertativas, depois temos uma parte física, uma parte psicológica e também uma avaliação psicológica e social do candidato. Mas você pode ingressar dos 17 aos 30 anos, tendo ensino médio completo e tendo assim, a parte física, a rigidez, né, todo um conjunto de características que vai propiciar que você seja um policial militar com condições de exercer a atividade operacional, que é o nosso foco. Então, na carreira de praças, você pode ir de soldado até subtenente. Segunda forma de ingressar na polícia, diretamente como oficial, que foi o caminho que eu segui, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Os requisitos são semelhantes, 17 a 30 anos, ensino médio, e você passa por provas de acordo com o concurso, com o nível de conhecimento exigido para o nível do concurso. E aí, o curso são 3 anos. Depois de 3 anos, você inicia ali como aspirante oficial, que é um estágio probatório para o primeiro posto da carreira, que é realmente segundo tenente. E daí você segue a hierarquia militar. Alguns cargos exigem apenas antiguidade para ser promovido. Outros cargos são, os critérios são antiguidade e merecimento. Então, existe uma proporção por merecimento, uma proporção por antiguidade. E aí você vai galgando os postos, tem alguns cursos intermediários, processos seletivos internos que a gente tem que prestar, e aí você chega até o posto de coronel, né, se cumprir todos os requisitos. E também, claro, é o bico da pirâmide, né? Sim. Então, existem outros critérios também que são considerados para chegar ao posto de coronel.
A terceira forma é ser um oficial dos quadros de saúde. Poucas pessoas conhecem essa forma de ingresso. Então, nós temos, no quadro de saúde, nós temos médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. Para ingressar, logicamente, além dos requisitos básicos dos demais quadros, há necessidade de ter a formação em uma dessas especialidades. Na área de saúde. Na área de saúde. E o último quadro, que é um quadro que, na verdade, ele existe formalmente, mas há muitos anos que não existe concurso, que é o quadro de oficiais médicos, que também segue os mesmos requisitos. Tá? Então, são esses 4 quadros, né? Praças, oficiais de saúde e oficiais músicos. Levando em conta esses 4 quadros, todos eles podem chegar ao posto de coronel? Um médico que ingressou na polícia militar, ele pode se tornar um coronel? Ou isso é exclusivo para alguma classe? Assim? Ele pode chegar, né? É possível chegar no quadro médico, também coronel, tanto que nós temos uma única vaga de coronel médico, que é o diretor de ensino da instituição. No quadro de praças não é possível chegar a coronel, a menos que você faça um concurso intermediário para o Barro Branco, mas é o mesmo concurso que você presta como civil. Ou seja, a única vantagem em prestar para o oficialato, já sendo policial militar, é o requisito idade, que o policial militar não precisa mais, não cumpre mais esse requisito de até 30 anos. Não há limite de idade. Então, essa é o único diferencial para o Barro Branco. O concurso é o mesmo, as provas são as mesmas, né? Então não tem nenhum tipo de vantagem. Mas você tinha me perguntado, Heitor, do meu ingresso particularmente. Sim. Quando eu entrei em 89, existia um quadro feminino, quadro de oficiais femininos, que, como eu falei inicialmente, foi a primeira vez que admitiu mulheres na Academia do Barro Branco. Se eu não me engano, eu tinha visto que tinha uma discrepância muito grande, acho que 800 homens para 15 mulheres, né? Exatamente, exatamente. A academia toda, no ano que eu entrei, do primeiro ao 4º ano, tinha cerca de 800 alunos. A minha turma foram 186 alunos e para mulheres foram apenas 15 vagas. Então, esse foi, né, a minha primeira vitória, uma grande vitória realmente passar no concurso, foi muito concorrido. Na época, foi comparado ao vestibular de medicina da Santa Casa como hoje. Um dos concursos mais concorridos realmente da história. Como foi o primeiro, tinha muitas pessoas aguardando. Então, nós fomos caminhando, mulheres e homens, em quadros distintos até o ano de 2011. Ou seja, a junção dos quadros é bem recente dentro da Polícia Militar. Apesar de que nós temos condições de igualdade em termos salariais, em termos de funções, mas o ingresso de mulheres sempre foi mais restrito e limitado aos quadros femininos. Tanto que, assim, só para exemplificar, às vezes, todos os anos tem concurso para o quadro masculino. Para mulheres, às vezes, demorava 4, 5 anos. Aqui em Rio Preto mesmo, nós tivemos uma turma em 87 e fomos ter uma segunda turma apenas em 97, 10 anos depois. E isso não acontecia no quadro masculino, que tinha concurso com bem mais frequência. Então, esse foi um dos obstáculos, né, que nós, mulheres, tivemos que enfrentar dentro da instituição. Sim. E, coronel, eu gostaria que você falasse um pouco mais do Barro Branco, porque, particularmente, a molecada, assim, vou falar um termo até bem mais informal, porque todo mundo fala, pô, eu quero ser polícia, e todo mundo queria fazer Barro Branco, que é exclusivo dos meninos. E muita gente acabou desistindo por ser muito difícil, como você disse, ser comparado até com um curso de medicina. E muitos falaram que, além dessa prova de conhecimentos gerais, né, prova de conhecimentos gerais, também tinha outras provas físicas, provas psicológicas, e eu gostaria que você falasse um pouco disso, que é um pouco incomum, eu acho. É bem incomum, é um concurso que você precisa, inicialmente, né, fazer uma prova com questões objetivas e questões dissertativas. Tem a redação, né, que é a segunda etapa da prova. Depois, existe o exame de aptidão física, que é chamado teste de aptidão física, o famoso TAF. Então, aquele candidato, aquela candidata que tem interesse no Barro Branco, recomendo que já comece a fazer seu treinamento físico, para chegar na prova, né, assim, muito em forma.
Passada essa etapa física, você sendo apto para prosseguir para as próximas etapas, nós vamos ter as provas de saúde. Porque, ao contrário de outras profissões, o quesito saúde é muito importante dentro da instituição por conta do lado operacional, que exige um desempenho físico superior às demais profissões. Você tem que estar apto a correr, a saltar um muro, a passar por baixo de uma cerca, a subir um barranco. Então, é bom saber que você precisa realmente da chamada rigidez física. Outro quesito é a saúde mental. A polícia ela busca um padrão para os candidatos, que é uma profissão de risco, é uma profissão que exige bastante em termos de tomada de decisão, que você vai viver situações extremas. Então, a gente precisa de um candidato que tenha condições psicológicas de passar por essas situações e manter a coerência, manter a questão do comando, do autodomínio. Então, por isso que as provas psicológicas, o pessoal reclama um pouquinho, exigem tanto do candidato. Passada essa etapa, nós temos uma prova que se chama avaliação social, que é uma espécie de investigação da vida da pessoa. Porque, convenhamos, um aplicador da lei tem que ser uma pessoa que tenha um histórico de vida dentro da sociedade ilibado. É uma conduta assim, honesta e tudo mais. Então, essa pesquisa social é realizada e, por fim, nós temos a parte dos títulos, que, no caso do policial militar, se resume à apresentação dos certificados de conclusão do ensino médio. E, coronel, essa parte operacional, eu gostaria que você explicasse um pouco mais detalhadamente. A polícia militar, especificamente de São Paulo, ela pode atuar em outro estado? Você pode ser coronel, por exemplo, em outro estado, em outra cidade? Como que é isso? Isso não pode acontecer. As polícias, o capítulo da segurança pública está previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que prevê, em seus incisos, como está estruturada a segurança pública no Brasil. Então, nós temos uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal e uma polícia rodoviária federal. E nós temos as polícias militares, as polícias civis, os corpos de bombeiros militares e a Guarda Civil. Ela só entra em um inciso falando que os municípios podem instituir guardas municipais para cuidar dos seus próprios. O que são os próprios municipais? Os prédios públicos, as praças, um hospital municipal. Então, a guarda é facultativa aos municípios para ser criada. Agora, quando a Constituição fala do sistema de segurança pública, ela estabelece que os estados terão as suas polícias militares e civis. Então, a polícia é exclusividade de cada estado que partindo, claro, do parâmetro constitucional, organizam suas próprias forças policiais. Então, eu só posso exercer essa função aqui no estado de São Paulo. Em nenhum outro estado. E cada estado tem lá a sua, seguindo, claro, a mesma hierarquia, as normas e tudo mais, mas cada estado institui a sua própria polícia. E essa parte da organização da polícia? Eu sei que a polícia, pelo menos, eu vejo assim na cidade, tem pelotões, batalhões, né? E o papel do coronel é controlar esses pelotões, essas partes organizacional. Eu queria que você falasse um pouco disso, sobre os batalhões, a divisão operacional, e o papel do coronel nesses batalhões. Sim, sim. Bem, a polícia é uma instituição bastante hierarquizada, acho que é uma das mais hierarquizadas entre as diversas profissões. Então, nós temos, para dar conta, de toda a estrutura administrativa do Estado, diversos tipos de escalões policiais. O menor escalão da instituição se chama grupo policial militar. O grupo ele existe nas cidades menores, pequenininhas, até 10 mil, 15 mil habitantes, vai ter lá um grupo policial, que é uma fração pequena de tropa, vai ter entre 7 e 10 policiais militares. Então, é o chamado grupamento, A segunda fração, vindo de baixo para cima, é o pelotão.
As cidades que são sede de comarca, né, ou que tem aí uma população um pouco maior, ela tem o correspondente a um pelotão de polícia militar. O pelotão também vai ter nas cidades grandes, onde existem várias unidades policiais militares. Mas apenas para que as pessoas entendam que tem cidade que vai contar apenas com o pelotão, que é um grupo até 21 policiais militares. É um grupo um pouco maior do que aquele GP, que a gente chama, né? O famoso GP, que tem na maior parte das cidades do estado de São Paulo. A cidade um pouco maior, ela pode ter um escalão chamado companhia. A companhia, ela será composta por mais de um pelotão. Então, ela já é uma cidade que tem uma população maior, é sede de comarca e de outras estruturas administrativas que justificam a estrutura de companhia. As companhias, elas pertencem a um batalhão. Então, o batalhão é a estrutura operacional maior que existe, né? O batalhão, ele é dividido em companhias, as companhias são divididas em pelotão e os pelotões podem ter ou não grupos, de acordo com a área geográfica que eles tomam conta. Aí você pega uma cidade como São José do Rio Preto, né? Nós vamos ter as estruturas até pelotão. Então, nós vamos ter batalhão, nós vamos ter companhias e vamos ter os pelotões. Todas as estruturas, porque é uma cidade grande, uma população grande que tem todas as estruturas. E o comando, né? O que é o comando? O comando de área, ele existe tanto na capital, que é o comando de área metropolitana, existe na Grande São Paulo. Aliás, tem o comando da capital, né? O comando das áreas metropolitanas e os comandos do interior. O interior se divide em 10 áreas, né, que acompanham as regiões administrativas do Estado. Cada uma dessas áreas tem o comando de um coronel. Então, aí a gente chega na função do coronel. O coronel, então, ele é o que comanda uma região, né? Então, agora, só para fechar. Comando de área, comando regional, função de coronel. Comando de batalhão, função de tenente-coronel. E ele tem ali subordinado a ele majores e todos os demais escalões. Comando de companhia corresponde a um capitão. Comando de pelotão corresponde à função de tenente. E comando de grupamento corresponde à função de sargento. Então, cada um desses escalões, eles correspondem a um posto ou uma graduação da nossa hierarquia. E assim, só para ficar um pouco mais claro, o comando regional, ele tem a responsabilidade administrativa. Lembra, o batalhão, ele é operacional. O comando de policiamento, o comando de área, ele é administrativo. Ele tem, então, a responsabilidade de fazer licitação para todas as áreas, área de pessoal, área de material, área de finanças, área de treinamento, parte de treinamento, capacitação profissional. Então, tudo isso é responsabilidade do comando, ou seja, ele recebe um repasse de recursos do governo do Estado para gerir aquela região. Ou seja, ele que tem que providenciar o conserto das viaturas, organizar toda a parte de pessoal e tudo mais. E aí nós temos, acima dos comandos, dos grandes comandos, nós temos outras unidades administrativas, que são diretorias, também que corresponde a essas mesmas áreas, diretoria de pessoal, de material, de logística e tudo mais. Para chegar a esses cargos são indicações, são concursos, esses cargos de diretoria? Não, os cargos internos são todos, os cargos de alto escalão são todos funções de coronel. Então, o coronel operacional, ele comanda os comandos de área. E aí nós temos coronéis que são diretores, que são comandantes de centro de suprimento e manutenção, que são os comandantes das escolas, das grandes escolas de formação, que no caso, você divide a formação, como seria isso? Descentraliza a formação para as demais unidades, mas tem uma escola central, que também é comandada por coronel. E aí você tem o subcomandante e o comandante geral, que é o grau máximo da hierarquia militar. Qual posto você chegou? Foi o posto que eu cheguei. Casa Militar. Exato. Aí nós temos a Casa Militar, na verdade,
ela pertence a uma estrutura de Secretaria de Estado. Da mesma forma que nós temos Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, o chefe da Casa Militar ele é um secretário de Estado. É uma estrutura que está fora do comando da Polícia Militar. Ele está, na verdade, no comando direto, subordinado diretamente ao governador do Estado e no mesmo nível dos demais secretários, secretário de Saúde e de Segurança Pública, inclusive. Já a Polícia Militar, o último grau, né, da hierarquia é o Comando Geral, que é subordinado ao secretário de Segurança Pública. Que legal. E, coronel, eu gostaria que a senhora falasse sobre a aposentadoria. Eu sei que a carreira de policial é considerada uma profissão de risco, e eu sei que existe, acho que aposenta mais cedo, né? Tem uma aposentadoria um pouco diferente das profissões convencionais. Sim, a aposentadoria militar, desde a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, ela teve um acréscimo de 5 anos. Então, até então, o policial militar se aposentava com 30 anos de exercício profissional, sem limite de idade. Então, foi mantida essa característica de não ter limite de idade, mas aumentou-se, né, no caso, o tempo de contribuição em 5 anos. Então, o policial militar de qualquer posto, ele pode se aposentar a partir de 35 anos hoje de contribuição, e há as regras intermediárias para quem já tinha ingressado na profissão antes da reforma previdenciária. E os salários são integrais também ou não? Quase integral. É um dos benefícios da carreira policial militar, como é uma carreira em que você não tem outros benefícios trabalhistas, como fundo de garantia, e direitos como a greve e outros direitos que o trabalhador comum tem. É uma carreira que mantém essa vantagem da integralidade. Só perdemos na aposentadoria alguns benefícios, como pagamento de diárias e outras questões que só valem realmente para quem está no serviço ativo. E, coronel, agora eu gostaria de mudar um pouco a direção do nosso podcast. Eu gostaria de saber sobre sua vida. Levando em conta, cara, é difícil hoje para uma mulher decidir entrar numa carreira militar. Hoje eu falo isso por conta que acho que nenhuma amiga minha decidiu seguir carreira militar. E eu gostaria que você falasse, poxa, 30 anos atrás, mais ou menos, o que te motivou em seguir uma carreira militar, sendo que era mais difícil do que é hoje? E sendo também uma mulher negra, que eu acho que talvez poderia gerar um certo preconceito. Uhum. Sim, a minha decisão ela foi inspirada, primeiro, no meu pai. Meu pai foi sargento da Polícia Militar. Ele se aposentou, eu ainda era criança, mas minha memória afetiva sempre trouxe ele fardado, às vezes uma viatura que passava ali pela nossa casa, outros policiais militares. Então, eu sempre tive uma grande admiração pela carreira militar e eu acalentava dentro de mim esse projeto, né, de quando eu chegasse na idade adulta, também ingressar na Polícia Militar. Quando eu era adolescente ainda, meu irmão também ingressou na carreira, e isso apenas fortaleceu mais ainda a minha vontade. Então, além dessa influência, né, do meu pai e do meu irmão, meu próprio desejo, minha própria admiração de poder servir, né, as pessoas por meio dessa instituição. Pelo que você me explicou já, o coronel exerce mais um cargo mais administrativo, vou dizer assim. Sim. E no começo de carreira, os policiais militares, eles vão para a linha de frente, assim, vocês que correm atrás dos bandidos, vamos falar bem claro assim. Sim. Como foi sua experiência com isso também? Sim, todo policial militar, quando ele vai ingressar na carreira, ele tem que ter em mente que a função básica da Polícia Militar é o policiamento. Então, nós não entramos na instituição, inicialmente, para fazer atividades administrativas. Todo policial militar que se forma, ele é classificado em unidades operacionais. Isso acontece com as praças e também com os oficiais. Então, nosso estágio operacional, o soldado, ele faz 1 ano de curso, 1 ano de formação em sala de aula, já começa a ter alguns estágios operacionais e depois ele passa mais 1 ano no estágio probatório, que aí ele é promovido de soldado de 2ª classe
para soldado de primeira classe. O oficial, ele, no terceiro ano, ele faz ali todos os estágios e depois ele tem pelo menos um ano na função de aspirante oficial, que é justamente um estágio operacional. Então, todos nós, inicialmente, temos que desempenhar atividades operacionais e, na medida em que as promoções vão chegando, a gente vai sendo designado, de acordo, claro, também com o pendor, com o interesse de cada um, você vai sendo direcionado para atividades operacionais. Então, é muito comum que nas administrações a gente tenha sargentos, né, para cima. Sim. E de capitães também. Então, assim, tenentes na administração são raros. E cabos e soldados também em um número menor. A partir de sargento, você já tem um número maior. E a partir de capitão, além de comandar a companhia operacional, você pode também assumir algumas funções administrativas. Por curiosidade minha, eu pesquisei sobre você também. Você ficou um tempo em Catanduva, né? Você serviu hoje. Sim. Foi o batalhão? Servi no 30º Batalhão, na cidade de Catanduva. Quando eu vim de São Paulo, eu trabalhei em São Paulo em unidades femininas, né? A gente tinha lá o policiamento assistencial, que chamava na época. E aí, quando eu pedi transferência para o interior, minha primeira parada foi em Catanduva, onde eu trabalhei no pelotão de trânsito e também ali no policiamento, organizando o policiamento da cidade. Você não escolhe o pelotão quando você sai? Ou você foi direcionado para Catanduva ou você queria ir lá primeiramente? Tem várias particularidades nessa questão de escolher onde você vai trabalhar. Primeiro, nós temos uma diretoria de pessoal que é responsável por toda essa questão de distribuição do efetivo. Então, o que acontece? Algumas turmas, elas são direcionadas inteiras para a capital, por exemplo. Por quê? Porque a capital sempre demanda maior efetivo. Assim, para não dizer que a gente não tem a possibilidade de escolha, os mais bem colocados nas respectivas turmas, quando você se forma, você tem lá uma nota. Então, se você for o primeiro colocado da turma, por exemplo, você vai escolher primeiro que os demais. Mas você vai ter um rol de unidades para escolher. Né? Eu esqueci de falar uma coisa. Nós temos as unidades especializadas, que são os policiamentos rodoviário, ambiental, bombeiro, que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Policiamento de choque. Então, essas são unidades. O comando de aviação. E eles compõem a Polícia Militar. Eles compõem a Polícia Militar. Ao contrário de outros estados em que o Corpo de Bombeiros é uma instituição à parte, no estado de São Paulo é tudo junto. Você se forma como soldado, você se forma como oficial, e aí você vai fazer um processo seletivo interno se você quiser ir para o Corpo de Bombeiros. Então, quando você se forma, se você é bem colocado, você vai escolher dentro daquelas vagas que são ofertadas, porque nem todas as áreas estão disponíveis, porque a diretoria de pessoal, ela busca o quê? Um equilíbrio entre todo o efetivo do estado de São Paulo. Então, Rio Preto, por exemplo, é uma cidade muito concorrida. Você não consegue, dificilmente você consegue se formar e vir diretamente para Rio Preto. A gente chama de pedágio isso, a gente brinca com os policiais militares, tem que cumprir um pedágio lá em São Paulo primeiro. Aí depois, quando você já estiver mais antigo, tiver alguns anos trabalhando, aí você entra numa relação de transferência e aí sim você consegue ser direcionado para aquele local que você realmente quer trabalhar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu me formei, fui classificado na unidade feminina, que era o que estava disponível naquele momento, e passados 2 anos, eu me inscrevi na relação de transferência para voltar aqui para a região de Rio Preto, e a cidade de Catanduva pertence ao comando da região de Rio Preto. E, coronel, hoje a gente vê que a senhora é uma pessoa de sucesso dentro da carreira militar, que hoje é muito bem respeitada, mas começando, com você com 18, 19 anos, começando uma carreira militar, lembrando que naquela época já era difícil entrar numa carreira militar sendo mulher. Você teve alguns obstáculos raciais durante a sua carreira, para ingressar na carreira? Não, como eu ingressei por concurso público, e a Polícia Militar, assim, por outro lado, nunca teve cotas. Até hoje não trabalhamos com cotas. Mas
Eu ingressei por concurso e passei dentro das vagas existentes. Então, não tive nenhuma dificuldade nesse quesito de ingresso. Eu acho que a dificuldade maior sempre foi a questão do quadro feminino. Ser mulher sempre foi uma limitação dentro da Polícia Militar até 2011. A questão racial, não tive nenhum tipo de obstáculo. Eu fui galgando os postos, né, que eu me apliquei para eles, né? Como eu te disse, alguns postos você precisa ter um curso intermediário. Então, quando você é capitão, se você quiser prosseguir na carreira para os postos de major, tenente-coronel e coronel, você tem que fazer o nosso mestrado profissional. Então, é um concurso interno, você tem que apresentar um projeto de pesquisa, faz o curso em São Paulo, e aí você tem o requisito para ser promovido a major. Com coronel é a mesma coisa. Você precisa fazer o concurso interno e fazer o doutorado da Polícia Militar, que é um requisito, né, para o major ou o tenente-coronel. Você pode fazer num desses dois postos, mas somente com esse requisito você estar apto a ser promovido a coronel. Então, eu sempre fui uma pessoa aplicada, estudiosa, devo confessar, né? Então, eu sempre corri muito atrás das coisas que eu almejava dentro da instituição. Sempre fiz os concursos e os cursos de especialização e segui a minha carreira, não tive obstáculos assim, maiores além da limitação do próprio quadro até 2011. E a senhora falou que você é estudiosa e eu vi o seu currículo também, que você é formado em turismo, direito, tem muitos currículos aí. Eu queria que você falasse por que você decidiu fazer esses cursos depois de ter ingressado na carreira militar. Olha, eu gosto realmente de estudar. Até agora, né, recentemente, eu estava olhando os cursos da FATEC e pensei até em fazer a parte de negócios agrícolas, né, que eles têm. Eu não lembro exatamente o nome da carreira, né, mas eu cheguei até a pensar em fazer mais uma graduação. Mas o curso de turismo, ele surgiu na minha vida porque estava sendo lançado naquele período, né? Era um curso novo, eu fui da segunda turma de turismo, aqui de Rio Preto. E Onde a senhora se formou? Na Unilago. Isso. Era um setor em expansão. E eu vi o potencial do turismo, me interessei bastante. É uma atividade que eu acho que pode desenvolver muito as cidades, aquelas cidades, mesmo que aparentemente não tenham assim, um grande atrativo natural, podem se beneficiar dos negócios turísticos. Então, é uma área que me interessou bastante e eu acabei, né, fazendo o curso, mas não segui, até porque já estava empenhada na Polícia Militar. E uma vantagem que também as pessoas não sabem, isso é um ponto muito positivo, a Academia do Barro Branco, ela te dá a base total do curso de Direito. Então, quem faz Barro Branco, em apenas um ano, em outra faculdade, consegue obter aí o curso de Direito. Por essa facilidade, e claro, por ser também ligada a minhas atividades, também concluí o curso de Direito. E, coronel, além de toda a sua carreira militar, de turismo, direito, hoje eu sei que a senhora está ingressando na carreira política também. Sim, eu recebi, ao me aproximar do término da minha carreira, recebi diversos convites e eu resolvi, eu acho que pelo conhecimento que eu adquiri como gestora pública, porque o oficial, ele, como eu disse, né, desde capitão, ele se dedica a atividades de gestão de pessoal, gestão financeira, gestão de material, por ter comandado aqui a região, por ter sido secretária de Estado, eu considero que eu tenha um bom perfil e um bom currículo para a administração pública. E eu creio que é disso que a política precisa, de pessoas capacitadas e bem intencionadas para realmente fazer esse trabalho de desenvolvimento humano e de administração pública. Mas levando em conta toda a sua experiência com liderança administrativa, o que mais te motiva a entrar na carreira política? Sendo que hoje também, de certa forma, é visto
não com os olhos tão bons, assim, sabe? Poxa, hoje o brasileiro tem uma visão ruim de político, em geral, generalizando. Mas o que mais te motivou a ingressar nessa carreira? Mudar essa história, mudar esse pensamento, porque a política, ela tem que ser transformada de dentro para fora. E quem está dentro da política é que tem o potencial, a capacidade, a oportunidade de fazer a mudança que nós precisamos. Porque nós, eleitores, temos um papel importante de ir lá, escolher, estudar os nossos candidatos e votar com consciência. Mas, se não tiver essa vontade de fazer a transformação, ela demora muito para acontecer, né? E a nossa vida é influenciada pela política da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? O seu emprego, a sua faculdade, o seu transporte público, o preço dos alimentos no supermercado, tudo isso é influenciado pela política. Então, se a verdadeira transformação, ela tem que acontecer por meio da política. E é para isso que eu me disponho. Eu creio que o meu nome, a minha história, pode servir a um propósito maior do que simplesmente pendurar o coturno, né, como a gente diz, pendurar a bota e curtir a vida aí de aposentado. Eu acho que eu tenho alguma coisa ainda a contribuir com a sociedade. Com certeza. E eu gostaria que você desse uma dica para as meninas que querem seguir carreira militar, policial civil, policial federal e estão desencorajadas, porque tem medo da polícia, tem medo de morrer em combate. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Então eu gostaria que você desse uma dica e uma esperança para essas meninas. Realmente a polícia é uma carreira que envolve risco. A gente não pode simplesmente dizer que não, que vai, né? É uma carreira que você vai ser a linha de frente entre a criminalidade e o cidadão de bem. Nós somos a última barreira. Quando todas as políticas sociais falharam, quando todas as demais esferas, às vezes, enfrentam dificuldades, nós acabamos tendo que administrar os efeitos e os defeitos de tudo isso. Então, realmente é uma profissão que exige bastante. Mas, por outro lado, é uma profissão maravilhosa. As melhores experiências, as melhores vivências que eu tive na minha vida até hoje foi devido ao fato de ser policial militar. Acho que não tem sensação mais linda do que ajudar o próximo, do que resolver você surgir na vida de uma pessoa no momento em que ela está mais necessitada, no momento que ela está mais desalentada, e você ser a pessoa que vai resgatá-la daquele momento. Então, acho que a profissão de policial militar te propicia isso, né? Quando você socorre uma pessoa num acidente, quando você chega no local de uma ocorrência em que há uma violência. Então, é esse sentimento de ser útil, realmente de servir, que nos motiva. Não é a questão salarial, não são as promoções, não é o status social. O verdadeiro policial, o vocacionado, é aquele que pensa realmente em resgatar alguém, em salvar alguém, em ser útil para alguém. Eu não acredito que os policiais colocariam a vida em risco simplesmente por status ou salário. Então, de forma nenhuma. Tem vocação, tem esse sentimento realmente de ser policial, de ir na ocorrência, de resolver o problema, de prender o bandido. Isso está entranhado na gente. Mesmo quando a gente se aposenta, você vê uma situação, a gente não consegue desviar e não parar o carro. Olha, tem um acidente aqui, não vou passar reto. Não, a gente para, a gente continua com esse sentimento. E, Coronel, aqui no episódio eu tenho o costume de perguntar para os entrevistados que dica de leitura que eles dariam para os nossos telespectadores. Qualquer tema, seja relacionado à polícia, qualquer coisa. Olha, eu estou lendo um escritor israelense, chama Yuval Harari. Eu tenho o livro dele lá, do Sapiens. Sapiens, sim, Uma Breve História da Humanidade. É um livro que eu estou gostando bastante. Ele faz, né, uma trajetória do Homo sapiens desde os seus primórdios até, né, os dias atuais. Então, foi um livro que serviu para se entender muitas coisas, inclusive na política. É coincidência, que é um livro favorito meu também. Então, fica a dica. E para a gente terminar nosso episódio de hoje, o que você faria se você tivesse 18 anos novamente? Uau! Bem,
Eu sei que é lugar comum, mas eu com certeza faria tudo de novo. Eu ingressaria na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Estudaria, me esforçaria e seria um oficial da Polícia Militar. Apesar de todas as dificuldades. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter nos assistido. Esse foi o episódio com a Coronel Helena. Muito obrigado por você ter vindo hoje. Eu acho que tinha muita gente que tinha me pedido você aqui. Então eu queria simplesmente agradecer. Não esqueça de dar o like, se inscrever e comentar no canal. Obrigado!